E sejam muito bem-vindos todos, nossos irmãos que já congregam conosco, amigos que nos visitam, os internautas que nos acompanham à distância. Damos as boas-vindas. E é com muito orgulho que podemos representá-los aqui para nossa igreja, nossos irmãos. Temos pouca gente hoje e vamos começar lendo um texto de esperança. Diria que é o último texto que nos foi dado a um apóstolo. Vamos ler Apocalipse 22, passado por São João. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É uma exortação, é uma esperança diante de tanta coisa ruim que acontece com o mundo. Vamos fazer uma oração, curvem suas frontes, falar com Deus, pedindo a presença dEle,
que nos escute. Santo Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Senhor, Deus eterno, somos imperfeitos, Senhor, somos pecadores, mas a cada novo dia pedimos a remissão de pecados, pedimos que nos aceite, Senhor, mesmo com tanta imperfeição. Tem pena de nossas dores e sofrimentos. Consola aqueles que têm perdido os seus queridos. Que a sua esperança de dias melhores, de uma vida eterna a teu lado, estejam sempre presentes conosco. Alimenta a nossa fé, dá-nos a esperança dos dias melhores em tua presença. Lhe pedimos isto em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor.
Boa noite. Que lindo! Hoje está uma noite super agradável. Hoje nós vamos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Antes disso, eu vou ler um texto que fala em Salmos 37, 34. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuir a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Amém? Que grandioso é sabermos que nós podemos depositar nossa esperança, todos os nossos medos e as nossas dificuldades em um Deus que nos ouve e nos ajuda. Vamos nos colocar em pé e vamos exaltar o Senhor cantando a minha esperança. Que toda a sua tristeza, os problemas sejam lançados nas mãos do Senhor e Ele nos restaure. Amém? Está. Vamos lá, homens. Se as nuvens escuras não querem passar, esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, esperança está no Senhor. Pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Amém. Agora os homens. Vamos lá, bem lindo, homens. Quero erguer minha voz. Nossa, agora ficou bem melhor. A minha esperança está no Senhor. Esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, a minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. O povo de Deus, vamos lá. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está. Onde está a sua esperança? A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém? Que lindo. Poder sentar. Nós já vimos que o nome do Senhor é muito poderoso, né? E pelo sangue de Jesus, hoje nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós vamos cantar muito alegre esse hino, o seu sangue tem poder. Declare isso ao Senhor. Vamos lá? De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Há poder
poder? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? O sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal? Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Amém. Que lindo, ficou maravilhoso. Deus seja louvado. Agora esse é o momento que nós iremos falar com Deus de uma forma muito especial, que é cantando. Que você possa conduzir seu pensamento ao Senhor nesse momento, que nós vamos falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. E abrir a alma ao Criador. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. exalte ao Senhor. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Só vocês. É o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele. Pois vida Todos. grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
Boa noite a todos vocês. Estamos felizes por, em boas condições, estarmos aqui hoje. Não sei como você se encontra, se triste, alegre. Sejam bem-vindos, meus amigos. Alguns que vieram pela primeira vez, alguns a meu convite, alguns a convite de outros. Essa noite é uma noite especial, porque é uma noite de oração no mundo inteiro. Amém por isso? Não sei qual foi a razão que te trouxe aqui, mas eu vim para falar do amor de Deus. Essa é a minha função. Deus me criou para isso. Pensar que no ventre da minha mãe, quando eu tinha 10 dias de existência, o Senhor já tinha esse plano pré-existente para mim, elaborado. Mas quando Deus elabora algo para uma vida, nós precisamos fazer escolhas. E eu não sei quais são as escolhas que você tem feito ultimamente, mas eu tenho escolhido todos os dias, não pela minha força, porque eu sei que a minha força é muito pequena, mas pelo poder de Deus servir ao Senhor. Amém por isso? Queria que você saísse hoje com isso em mente daqui. Faça um plano de servir ao Senhor. E eu não estou pedindo que você passe a saída, pegue um calhamaço de folhetos e saia distribuindo no sábado à tarde na rua. Esse trabalho é realmente extremamente válido. Mas nós podemos servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Inclusive no nosso trabalho, quando andamos pela rua, quando somos surpreendidos por alguém. Hoje eu atravessava o centro de Curitiba e é muito comum eu fazer isso na hora do almoço. Eu passo ali 12h30, almoço no restaurante dos meus amigos que estão ali, e depois eu vou ao banco, volto, dou uma volta e venho para o atendimento. E hoje eu dava a volta por aqui, eu encontrei uma moça em frente ao hotel com um carrinho com uma bebê. A bebê era bastante fortinha, ela estava com umas 8 sacolas, não minto, umas 8 sacolas. E aquela moça tentava caminhar nas calçadas não muito alinhadas de Curitiba e tinha dificuldade. E ali eu fiquei pensando, como é que eu poderia falar do amor de Deus para essa moça? E enquanto ela andava, me deu vontade de orar para que Deus pudesse abrir uma porta. E vocês não acreditam o que Deus fez. Ela precisou embicar o carrinho num dos prédios aqui do lado para subir uma escada. E ela empinava o carrinho da bebê com força para cima. A bebê arrepiava o olho, o cabelo, assim, acho que de medo de cair daquele carrinho tão íngreme. E ela voltava. Ela tentava de novo. Falei, agora é a minha vez. Segui a mulher por alguns minutos. Peguei na parte de frente do carrinho e perguntei para ela, posso te ajudar? Gente, que sorriso. Parecia que eu tinha oferecido para ela uma salada de fruta em dia muito quente. Um copo de suco de mexerica, que é um dos meus prediletos, bem geladinho. Ela abriu um sorriso de uma ponta a outra e acho que ela pensou que era assalto, porque ela olhou para mim, ficou surpresa e não respondeu. Eu falei, eu quero te ajudar. Subi o carrinho da bebê. Eu já tive bebê, eu sei como é difícil escada. E esse Brasil, a gente não tem muita rampa, né? Eu sei como é difícil. E ali eu pude pegar parte da frente do carrinho e nós duas subimos uns 5, 6 degraus, eram poucos degraus. E eu digo para você, às vezes são por poucos degraus que nós desistimos de ajudar alguém. Nem sempre vamos falar da Bíblia para os outros de forma aberta, porque eles não têm tempo para ouvir, estão sempre correndo de um lado para o outro. Mas sabe que Bíblia que nós podemos mostrar para os outros? O nosso amor e o nosso desprendimento em relação a tirar um tempinho para subir uma escada para alguém. Aquela moça ficou tão impressionada com um gesto tão pequeno e tão prático, que ela ficou olhando para trás e me dando tchauzinho assim por um tempão. Cheguei a jogar beijinho assim para ela de longe quando eu virei a esquina. Ficamos amigas. Eu não sei o nome dela, eu não sei onde ela mora, não tenho o telefone dela, não sei o RG nem o CPF, mas eu sei que nós somos amigas. Mas dia menos dia, talvez eu esteja tentando subir uma escada em Curitiba. E aquela mulher já passa com o bebezinho, quem sabe andando. E ela é quem vai me ajudar. Tudo aquilo que eu e você plantamos hoje, nós vamos colher amanhã com certeza. E pasme para o que eu vou dizer. Quer sejam coisas boas ou coisas más, nós vamos colher. Que tal plantarmos o bem e pararmos de nos revoltar, porque não temos colheita nessa vida? Às vezes estamos ficando amargos, olhando para um único ponto da vida, tentando colher num único ponto, de uma única pessoa, de um único lugar, tudo aquilo de bom que nós plantamos na vida. Eu digo para você hoje, desfruta a sua vida. Enjoy, como diz a Joyce, relaxa, espere que Deus traga a seu tempo todas as coisas boas que você acha que plantou. Porque às vezes eu fico pensando, nós achamos que somos muito bons, e nós não somos, desculpa te dizer. Nós temos hoje uma bondade interessada, hoje nós temos uma bondade que às vezes fabricamos, e só conseguimos ser bons de verdade
quando emprestamos de Deus um tanto bem grande da bondade dele. E é por isso que nessa noite eu queria falar um pouquinho com você sobre quem é Deus para você. Quem é o seu Deus? Um Deus bravo, sisudo, que briga com você todos os dias, que tem um checklist, uma lista enorme dos seus erros e acertos, e que ao final do dia, no final do seu balance, ele vê que você mais errou do que acertou. Aí ele te manda um castigo bem forte. E você, para acalmar esse Deus, que parece um vulcão para explodir na sua cabeça, resolve cantar uma estrofe de um hino para ver se ele fica menos bravo. Esse é o seu Deus? O seu Deus é um Deus que você pode andar na frente dele fazendo o que você quiser, sem comprometimento algum, e você descansa dizendo: o meu Deus é amor, e ele aceita qualquer coisa. Este é o seu Deus. O seu Deus é um Deus pequeno, que só ajuda os seus amigos, e que quando sobra para você uma fatia de ajuda, ainda é muito pouco, porque sempre está te faltando. O seu Deus é forte e poderoso, capaz de mover as montanhas, e quando não consegue movê-las, não por falta de poder, te dá asas para voar sobre essas montanhas. Nessa noite eu queria te fazer algumas perguntas sobre Deus. Há quanto tempo você conhece Deus? Pare e pense, não responde para ninguém. Quem foi que te apresentou Deus? Qual é a imagem que você tem de Deus? E será que aquilo que você crê realmente é verdade? Será que o Deus que você criou e conhece, ele realmente é assim? Ou precisaríamos de mais tempo nessa noite para conversarmos um pouquinho mais sobre quem é este Deus? Eu queria começar te dizendo que esse Deus criou o universo. Lá em Gênesis, a Bíblia nos conta que a terra era sem forma e vazia. Apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus não precisou de fórmulas mágicas, Deus não precisou de esforço, apenas a sua palavra, através do seu poder, criou todas as coisas. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: a porção seca para cá e a molhada para cá. E a terra correu para um canto e a água para o outro. E ele viu que lá dentro do mar faltava um colorido, porque Deus gosta do belo, ele é belo. E ele criou os peixes, ele criou toda aquela plantação e vegetação estranha, mas lindíssima, que existe no fundo do mar. E o Senhor disse: haja seres viventes sobre a terra. O Senhor criou os pássaros, o Senhor criou tudo na natureza. E é interessante que a terra era sem forma e vazia. Por aí eu começo a querer fazer você pensar em quem é o Deus que você acredita, e que é o meu Deus nessa noite, pela misericórdia, que eu levei muitos anos para conhecê-lo na intimidade. E ainda tem muita coisa para conhecer, porque eu estou chegando lá. Esse Deus é tão poderoso que a terra era sem forma e vazia. Talvez eu fale para alguém que me ouve pela internet à distância, que a sua vida nesta noite está como aquela terra. Ou seja, o nosso mundo antes de ser criado, sem forma e vazia. Se tua vida perdeu a graça, se você levanta de manhã murmurando e dorme chorando, se durante o dia parece que nada tem mais graça para você, e até a comida, que é algo tão saboroso que Deus nos deu na natureza, já perdeu o sabor, saiba que tua vida está exatamente no ponto de deixar que o Espírito Santo paire sobre ela e ouvir a voz de Deus para criar coisas para você. Querido amigo, o que não existir para te fazer feliz, eu vou te dizer, porque eu sou prova disso: Deus inventa, amém? Deus é o Criador, é o mantenedor, e ainda que os outros digam que você veio de uma explosão, não acredite nisso, porque explosão nenhuma poderia criar uma Iara, explosão nenhuma poderia fazer uma Tatiana e um Wilson, e vocês se amarem, se encontrarem na vida e receberem o milagre que vocês me contaram que receberam ao mês passado. Ninguém pode ter vindo de uma explosão, mas nesta noite eu queria que Deus criasse dentro da sua mente uma explosão de amor, para que você pudesse saber quem é Deus nesta noite. A Bíblia diz em Salmo 46, versículo 10, e eu gosto muito desse verso bíblico, quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. E eu fiquei pensando nesse verso bíblico para escrever um sermão sobre ele, e me veio à mente assim: aquietai-vos, ou seja, para de tagarelar, fica quieto para me conhecer.
Leia a palavra de Deus e me deixe me pronunciar, me deixe me apresentar para vocês. Vocês já perceberam como nós queremos ser deuses? Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 18 anos de idade, eu havia saído da cadeira de rodas, já estava andando, e eu resolvi atender uma oração de uma pessoa. Uma jovem chegou no nosso grupo de oração e ela disse assim: se Deus realmente me ama, em uma semana eu vou receber um buquê de flores. Gente, eu endoidei. Eu queria ir para todos os lados comprar flores para mandar no momento exato e para descobrir o horário que ela havia pedido o sinal, porque ela deu horário e dia para Deus, e eu ia mandar as flores. Porque eu falei, imagina, eu vou ter que mandar essas flores, imagina que Deus vai mandar flor para ela. E eu vou dizer para vocês, os dias se passaram, e ao final da semana, no momento exato, no dia certo que ela havia combinado com Deus, ela recebe de um parente um ramalhete de flores. Às vezes eu e você vemos alguém fazendo um pedido e jogamos areia no pedido dos outros, porque a visão que nós temos de Deus é tão pequena, que quando os outros pedem algo grande, nós já tratamos de colocar os outros dentro do eixo e dizer, o seu Deus não é assim não. Porque nós temos uma visão tacanha e pequena de Deus. A começar porque nós não conhecemos o seu amor verdadeiramente. Convivemos muito pouco tempo ao lado desse Deus para saber que esse Deus vai além das fronteiras por qualquer pessoa. Esse Deus nos ama tanto, que se fosse preciso Ele vir de novo para morrer por mim e por você, Ele faria tudo sem arrependimento, simplesmente porque Ele é amor. O amor de Deus é tão grande, gente, que ainda que eu passasse numa semana de oração, explicando para vocês o que é o amor de Deus, vocês não entenderiam, porque para nos atrapalhar, nós temos crenças formadas de infância a respeito de amor que não existe nada a ver com o amor de Deus. Crenças tais como: quando você erra, espere o castigo e não se levante mais. Fulano foi longe demais, não pode mais voltar para os braços de Deus. E para isso aí não tem perdão. São crenças que o diabo formou já mesmo na nossa infância. E que são chavões, inclusive, desculpe falar, até mesmo entre nós crentes. É muito comum quando Deus levanta alguém lá da lama para ser um lírio no lodo. Sempre tem aquela interrogação da nossa parte. Eu louvo a Deus porque essa interrogação não existe na mente de Deus. Às vezes eu e você estamos orando com Deus sobre pecados passados que já foram confessados e Deus olha para a gente assim, do que você está falando? Eu não me lembro. Eu queria que nessa noite você compreendesse que quando Ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele é Deus e será exaltado sobre a terra. Mas eu queria que nessa noite eu e você exaltássemos Deus nas nossas situações. Eu não sei se você sabe, mas Ele é o Deus nas dores e perdas. E de dores e de perdas eu já tenho carteirinha ambulante com foto e RG. Sabe por quê? Já passei por muitas dores e por muitas perdas. E eu sei que Ele é um Deus soberano nas dores e nas perdas. Tem você perdido o que ultimamente? Tem você sido impedido de pagar suas contas e acha que Ele não é o Deus que paga as contas? Tem você tido dificuldade em conhecer um Deus que ajuda, porque talvez você não recebe dos seres humanos ajuda? Eu quero te dizer, quanto mais sozinho você estiver nessa vida, melhor para você conhecer a Deus. Amém por isso? Se hoje nesta vida você perder 10 amigos, Deus pode te dar 20 daqui 2, 3 meses ou 2, 3 anos. Você só precisa aprender a confiar, conhecer, aquietai-vos, fique em silêncio, porque eu sou o Deus das dores, transformo as dores em bênçãos, e eu sou aquele Deus que muitas vezes permito perdas, para que você conheça que aquele que só perdeu, quem sabe só ganhou. Eu não sei se você sabe, mas Ele é o Deus dos sonhos, realizados e não realizados. Você tem sonhos nesta noite? Ou você é daquelas pessoas que parou de sonhar porque diz que hoje a vida está muito difícil? Que não vai pedir para Deus um emprego num lugar bom porque o mercado de trabalho está horrível. E eu não sou boa cantora, então meu horrível saiu desafinado. Mas se eu pudesse pegar uma das sopranos aqui, a gente ainda capricha quando vai dizer que o mercado de trabalho está difícil, né? A gente fala assim, está muito difícil, ninguém consegue. Gente, quando alguém chegar para você e disser assim, ninguém consegue, entra na fila quietinho e fica esperando. Sabe por quê? O mesmo Deus que tirou Moisés do Egito e fez com que aquele homem passasse como louco quando ele foi em direção ao Mar Vermelho, dizendo, apenas marchem, é o Deus que eu e você temos hoje. Deus não está morto.
Queria que você anotasse o nome desse filme para você assistir em casa. Faz pipoca, convida os amigos e alugue este filme. Deus não está morto. Às vezes eu e você matamos Deus na nossa vida. Às vezes eu e você queremos que Deus dê alguma coisa para nós, algo físico, emocional, material, e porque não recebemos ainda, achamos que Deus não nos ouve. Deus está acima de tudo, acima de todos. Ele é grande, Ele existe, é poderoso e soberano. Eu não sei se você sabe, mas no mundo as pessoas estão começando a conhecer a Deus. Elas estão tendo uma inquietação dentro da alma. Há 3 meses, 4 meses atrás, eu fiz o projeto Recomeçar. E você sabe que o projeto é aqui no Hotel Bristol. E eu recebi uma ligação de uma pessoa que ia matricular uma pessoa no Recomeçar. E ela disse assim, só tem um detalhe, essa pessoa não crê em Deus. Então, se você fala de Deus no Recomeçar, você vai ter problema. Eu falei, não vou não. Vou não, porque quem deu esse curso para mim, quem me deu a ideia brilhante de criá-lo foi Deus. E se eu tirar Deus do Recomeçar, o Recomeçar vira Afundar. E eu posso anunciar as vagas. Quem quer se matricular no projeto Afundar, estou dando descontos. E aquele moço foi para o projeto. E primeira noite, chega lá o meu querido ateu. 1 metro e sei lá, gente, enorme. Eu já estava com medo dele, então ele ficou bem maior. E ele entrou, sentou no fundo do projeto. As coisas foram acontecendo, as 6 noites foram acontecendo. Primeira noite eu conto a minha história, que Deus me tirou de uma cadeira de rodas para servi-lo, que o médico não acreditava em Deus. Eu conto que o meu anjo apareceu na sala de cirurgia. Conto toda a verdade a respeito do que Deus fez pela miséria da minha vida e o presente que Ele me deu. E ao final do curso, aquele moço não faltou nenhuma noite. E há poucos meses atrás, ele esteve entre nós aqui na igreja. Você vai dar um amém bem forte? Isso. Ele esteve nos visitando. E ultimamente eu tenho dado alguns momentos de aconselhamento para ele. E ele é muito engraçado, o vocabulário dele. Algumas semanas atrás a gente se encontrou, ele falou assim, pô, tô tão confuso agora, sabe, cara? Porque fui ali no Recomeçar. É claro que essa coisa de Deus para mim era uma consciência, mas agora, depois, eu tô sentindo uma coisa mais forte. Estou querendo acreditar que Ele existe, cara. Amém? Amém, porque do jeito dele ele me disse, sabe o quê? Que Deus se apresentou para ele. Nós não precisamos ter medo das pessoas que não acreditam em Deus, abençoe-as, deixem elas acreditarem no que elas querem. Mas eu queria tanto que quando elas olhassem para a sua vida, você fosse na dúvida delas, um ponto de interrogação e uma porta aberta, para que elas soubessem que nós não estamos sequestrados, abandonados nesse mundo. Que existe uma força maior que rege o universo. Ou você acha que tolamente, se o sol se aproximasse um pouquinho mais da terra, todos nós viraríamos espeto de churrasco no nosso planeta? Você acha que essas coisas acontecem por acaso? Você acha mesmo que a chuva a seu tempo cai porque os homens do Jornal Nacional determinam que elas vão cair? Você acha mesmo que um fio de cabelo de sua cabeça, como diz a Bíblia, pode cair sem autorização de Deus? Eu creio no Deus das dores, das perdas, num Deus que restaura, num Deus que restitui, sonhos realizados e não realizados. Hoje eu aprendi o que é confiar em Deus. Depois de muitas lutas, eu descobri que eu e você, inclusive você que me ouve à distância, nascemos apenas para uma coisa: glorificar e adorar a Deus. Depois de adorar muitos seres humanos, eu descobri que não vale a pena. Nós precisamos ser bênçãos uns para os outros, carregarmos as cargas uns dos outros, como diz a Bíblia, nos amarmos profundamente, mas em nenhum momento da Bíblia Deus te pede para nos adorarmos mutuamente. Gente, cá entre nós, chega bem pertinho que eu quero te perguntar uma coisa. Você realmente consegue, Keila, agradar todas as pessoas? Você consegue agradar todas as pessoas? E vou te dar uma notícia triste, mas que vai te ajudar a adorar mais a Deus. Você nunca vai conseguir. Cada um tem uma visão da vida, cada um existe com sua bagagem, com suas crenças, com seus pensamentos, sonhos e ideais. E às vezes nós queremos agradar pessoas para que algo que existe faltando dentro da nossa existência seja suprido. É por isso que as pessoas têm tanto medo de ficar sozinha. E eu fui uma dessas pessoas. Você imagina alguém perguntar para mim, gente, era a morte, alguém chegar e perguntar assim para mim: Rosana, qual é o seu pior medo? Quando eu era pequena era borboleta e barata, superei.
Depois foi andar de avião, superei pelo poder de Deus. Mas o último medo a ser vencido na minha vida não era nem a morte, era estar sozinha. Então parece que eu falei alto demais, porque o universo ouviu. E Deus anotou a minha frase e disse: já que você disse, eu quero experimentar agora você na solidão. Eu quero dizer para vocês, jornada deliciosa. No primeiro ano é muito difícil. A gente chora e reclama. No segundo a gente pergunta, por que Deus? Por que Deus? Mas no terceiro você começa a descobrir que os lírios continuam nascendo, que as flores não mudaram de cor, que ainda existem algumas sorveterias abertas. Você descobre que as crianças continuam sorrindo. Você descobre que Deus é a nossa melhor companhia. E para quem já viveu ou vive sozinho, entende muito bem o que eu estou falando. Você chegar em casa, olhar para um lado e para o outro e precisar conversar com alguém. E hoje eu compreendo. Quando eu ia dormir na minha casa, há muitos anos atrás, a minha mãe era viva, e eu ouvia a minha mãe conversando de madrugada, não sabia-se com quem. Às vezes ela passava a noite falando baixinho. Hoje eu compreendo. Porque quando eu levantava de manhã, mãe, você passou a noite fazendo oração? Não, Rosana, orar eu não aguento. Eu passei a noite conversando com Deus. Já passou pela sua ideia colocar em dia os papos atrasados com Deus? Já passou pela sua cabeça murmurar com Deus sobre as suas dores, sem acusá-lo de que Ele é o fator de você estar sofrendo? Eu queria muito que você tirasse hoje Deus do banco, onde você tem colocado o de acusação. Porque Deus pede para nós nos aquietarmos, porque o dia que nós estivermos em silêncio, nós vamos saber quem Ele é. Eu estou nessa estrada descobrindo todo dia uma faceta de Deus inédita, que ninguém tinha me apresentado até hoje, somente pelo poder de Deus. Deus é o Deus que está junto da gente com os nossos medos. Se Ele foi capaz de tirar quase todos os meus medos, imagine o que Ele pode fazer por você. Porque Ele é o Deus que tira os medos. Porque naquela noite que os discípulos estavam com o barco, e a tempestade começou a jogar o barco de um lado para o outro, os discípulos ficaram extremamente assustados. Não é pecado estar assustado. Não é pecado você chorar numa noite escura pedindo a Deus companhia. Não é pecado você ter medo porque está doente, o médico disse que você tem um diagnóstico de câncer. Sabe o que você precisa fazer? Chamar o Deus verdadeiro de Israel para dentro do seu barco. Então Ele acalmará as ondas. Que coisa bonita quando Jesus saiu do barco e pediu que as ondas ficassem quietas. E alguém do lado de fora do barco disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus é esse que num segundo pode te dar um copo de água quando você não disse para ninguém que você está com sede. Que Deus é esse que antes de você pensar, Ele pode realizar, Ele pode criar. Eu não sei se você sabe, nas horas de medo, a coisa mais bonita do Deus que eu quero que você aprenda nessa noite, que é o meu Deus, o que Ele faz, é saber que os pensamentos dEle são mais altos que os nossos. Como nós pensamos rasinho. Quando nós sonhamos, deveríamos sonhar alto, porque Deus quer realizar os nossos sonhos mais altos. E se os deles são mais altos que os nossos, eu gostaria muito que nessa noite eu e você pudéssemos compreender que o amor de Deus move montanhas e realiza por nós até mesmo o impossível. Porque quando você pede para Deus um copo de água, olha como os pensamentos dele são mais altos, Ele manda 2, amém? É assim que Deus trabalha, de forma muito prática. Às vezes olhamos somente para um lado da vida, às vezes engessamos o nosso Deus numa caixinha. Paramos para ouvir demais a mídia e a televisão, que são treinados, infelizmente, para que eu e você tenhamos uma mente bem pequena. Eles querem nos conduzir para cá e para cá. O nosso Deus não, Ele nos dá asas para voar. Somente quando os discípulos puderam ver Jesus acalmar a tempestade, é que correu uma boa notícia para todos os lugares, dizendo assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você quer saber nessa noite quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Arranca Deus do culto de quarta e leva Ele para a tua casa. Põe Ele sentado no banco da frente do teu carro, mesmo que esteja bagunçado, Ele não se importa de sentar em cima dos livros.
Pede para Deus aparecer de madrugada no seu quarto e conversar com você. E ainda que você não o veja, saiba que Ele está lá. Deus está nas escuras mais sujas da nossa vida. Deus pode ir ao prostíbulo para salvar mulheres que se esqueceram de si mesmas. Deus pode atravessar os muros mais difíceis deste mundo para conseguir chegar com a nossa vida onde Ele quer. Ele tem feito isso com minha vida. Passei por muitos lugares. Viajei por muitos lugares, simplesmente para que Deus arrancasse as escórias da minha vida. Ainda existem muitas coisas para que Ele tire. E de hoje em diante eu quero estar simplesmente aberta para que Deus possa trabalhar na minha vida. Sabe o que angustia a gente? O que faz com que a gente desacredite da existência de Deus? É sermos bebês chorões. Eu chamo isso da síndrome do bebezão. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero daquele jeito, eu quero naquele lugar, eu quero naquela empresa, eu quero aquela pessoa. Ah, se você descobrisse que o gostoso na montanha-russa é quando o carrinho está descendo, não há o que fazer e você simplesmente levanta os braços e grita. A vida de oração e a nossa vida é como uma montanha-russa. Às vezes o carrinho vai estar assim, ó, bem assim, ó, leve, para você poder olhar e você está por cima. De repente ele cai e você está por baixo. E aí você olha, os outros estão por cima. A jornada só se torna gostosa se você perder o medo da montanha-russa, porque o carrinho não vai sair voando. Você não vai entrar num buraco na terra. E se você tem problemas cardíacos, você não vai na montanha-russa, é a minha dica. Mas nessa de Deus não há restrição física para a montanha-russa do Senhor. A única coisa é colocar os cintos e desfrutar da jornada. Coisa mais bonita, gente, é deixar Deus programar o nosso dia. Você levantou, fez uma agenda, se programou com horários e Deus tem completamente outro horário para você. Deus tem outras formas, Deus tem outros jeitos, mas se você é engessado, se você tem a síndrome do bebezão espiritual, você chora, você murmura, perdi aquela entrevista, perdi aquele emprego, perdi aquele encontro, aquele rapaz que estava no Facebook, apareceu uma vez só e eu perdi. Dá graças a Deus que aquele trem foi embora. Você não sabia que aquele menino era na sua vida, não ia dar certo não. Aprenda em tudo dar graças, inclusive nas coisas que lhe são tiradas. Eu queria te dizer que se hoje Deus lhe permitir perder um vaso de barro, Ele tem um de ouro mais à frente. Mas enquanto você ficar preso com aquilo na tua mão, andando de um lado para o outro com aqueles cacos, chorando que se perdeu, Deus não pode fazer com que você veja o novo. Sabe, lá na Bíblia existe uma história, que eu quero finalizar com ela. E eu quero que você leia comigo, Josué capítulo 6, versículo 20. Lá diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Você sabe do que eu estou falando, a cidade de Jericó. Por isso que eu estou te pedindo para nessa noite, você agradar a Deus. Anda no teu carro sozinho, põe um CD de louvor e sai louvando. As coisas não saíram como você queria, agradeça a Deus. Aprenda a agradar a Deus ao invés de agradar homens, porque aos homens nós vamos tratá-los muito bem e vamos ajudá-los, mas louvor nós devemos dar somente a Deus. Quanto tempo do seu dia você tem tirado para adorar a Deus com o rosto em terra, como Jó fez? Só adora a Deus com o rosto em terra quem perdeu tudo. Porque quem tem muita coisa fica olhando para as coisas. Essa semana eu ouvi um testemunho tão lindo de uma mulher. Ela disse assim, sabe, eu queria ter um sofá bem bonito, mas eu estou tão feliz porque meu marido se foi e agora ele voltou. E eu prefiro ele do que o sofá. Amém por isso? Será que eu e você não compreendemos que adorar a Deus é independente das circunstâncias? Nós nascemos para adorá-lo. E quem adora a Deus e agrada ao coração do Senhor, Ele agrada, como diz o Salmo 37, em satisfazer até os desejos do nosso coração. Talvez esteja aí, ó, o detalhezinho do porquê aquela oração de anos não respondida. Porque você vai a Deus com lista de supermercado, de 5 em 5 minutos pedindo. E quando não recebe, chuta Deus. Quando não recebe, culpa, ignora, chora, murmura, reclama.
A tua amizade com Deus, a tua confiança nele, vai tão além de tudo aquilo que ele pode te dar, que nessa noite eu queria te fazer pensar no que Deus é para nós. Deus é pai. Eu não tenho mais pai e sinto muita falta do meu pai. As pessoas dizem que quando as pessoas morrem, a gente com o tempo vai esquecendo. Eu estou esperando esse tempo até hoje. Comigo isso não acontece, não. Vira e mexe, pego uma foto, ainda lembro, ainda choro, porque ele era muito presente. Meu pai, ele andava de bicicleta comigo nos domingos de manhã, me colocava na garupa, para a gente subir o morro do Velho Iaê, para tomar suco de maracujá, em frente a Superbom, no domingo, 9 da manhã. Olha que programa mais simples, mas para mim era o programa, é como ir a Paris para mim, tomar suco de maracujá e andar de bicicleta com o meu pai. Até hoje eu choro a falta do meu pai. Talvez eu fale para alguém nessa noite que não teve uma experiência paterna como a minha. Mesmo assim eu quero te dizer, esqueça o teu pai da terra. Ele errou com você porque ele deu o que ele tinha. Ele só tinha aquilo para dar. A gente dá aquilo que a gente recebe. Mas o Pai Celestial não. Ele é superior a todo pai da terra. Deus é irmão. Deus é amigo de perto e de longe. Deus é onisciente, é onipresente. E é por isso que ele foi lá ajudar o povo a derrubar os muros de Jericó. E aqui vai o segredo nessa noite, que agora não é mais segredo, porque eu estou contando para o mundo inteiro ouvir, para você receber as respostas de suas orações e estar mais pertinho desse Deus tão poderoso, que às vezes parece que faz as coisas só para os outros e não para você. O segredo está aqui. A cidade deveria ser ganha para o povo de Deus. E os homens começaram a elaborar projetos para ganhar Jericó. Deus aparece para o povo e dá a receita. Deus sempre tem uma receita para nós. E se você quiser descobrir onde ela se encontra, na Bíblia. E às vezes você olha a receita e quer inventar de pôr um ovo a mais, vai endurecer teu bolo. Receita boa é aquela que a gente segue na risca. E eu sou uma ótima cozinheira, eu posso te dizer isso. Você começa a inventar muito com a receita dos outros, não, você vai acabar com a receita dos outros. Não é mais aquela receita, é a sua receita. Deus nos dá uma receita, Ele disse para o povo, vocês vão circular 7 dias, 3 vezes ao dia em volta de Jericó. Por 6 dias, zip, boca fechada. Ali já começou a dar problema. Porque eu imagino a mulherada não queria ir. Você imagina, a mulherada, gosta de falar. Mulher fala pelos cotovelos, né? Quer seja bem ou mal, falamos bastante. E Deus disse, por isso eu acho que as mulheres devem ter ficado em casa, porque não podia falar. 6 dias, você imagina uma Rosana assim, Primeiro dia, Segundo, eu já voltava para casa. Só para dar uma faladinha e corria lá para o muro. Porque a gente quer falar, nós queremos argumentar. E Deus disse, regra número 1, silêncio por 6 dias. 3 vezes ao dia vocês vão circular. Mas no 7º dia, o Deus do silêncio agora manda gritar. Você viu que coisa mais bonita? Como Deus é flexível, gente. Na sua forma de agir conosco. Ele pede uma coisa para nós, e se nós somos obedientes, nós vamos ganhar muito com este Deus. Muitas bênçãos espirituais e tudo que você possa imaginar. Porque eles circularam direitinho como Deus falou. Mas no 7º dia, quando tocasse a buzina, aí eles podiam pôr a boca no trombone, eles deveriam gritar bem alto, que os muros de Jericó cairiam. E foi assim que aconteceu. Eles caminharam os 7 dias, os 6 dias, e no 7º dia, quando eles andaram pela última vez em volta de Jericó, em direção ao que Deus havia pedido, sem desobedecer um pitaquinho, os muros de Jericó, gente, coisa bonita, que eu queria ter tido uma filmadora e ter estado lá, para ver aquela implosão do muro, que nem a gente vê na televisão, quando os engenheiros colocam bombas assim, aqueles dinamites debaixo dos prédios, para implodirem. Foi uma implosão dos muros de Jericó de forma geral. Fumaça para todo lado, todo mundo tossindo, e ao mesmo tempo tossindo de alegria, porque agora eles entravam dentro da cidade, e aí, você sabia quem foi que salva lá dentro? Você tem coragem de dizer em voz alta? Quem sabe que ficou com um cordão vermelho, vou dar a dica, pendurado numa porta lá? Quem? Raabe. Raabe era modelo da cidade? Era uma engenheira, feita uma faculdade no exterior? Diz para mim bem alto para os visitantes ouvirem quem era Raabe. Ih, vocês estão com vergonha de falar o nome do que a mulher era? Está cheio aqui na esquina em volta. Quem era Raabe?
prostituta. E gente, quando eu descubro que o Deus que eu sirvo salvou uma mulher com aquelas práticas, sabe o que eu penso? Que Deus, Ele vai além de tudo para dizer: eu amo você. E se Ele precisar mostrar que Ele salvou de um monte de mulherzinha elegante, cabelo fio reto, feito escova definitiva na cidade, mulheres que tinham perfume importado, Ele escolhe uma prostituta para receber uma bênção grande daquela. Aí eu paro e penso: o que Deus tem para Rosana? Sabe por quê? Porque eu me equiparo àquela mulher, porque eu sei como eu sou desqualificada. Eu sou fraca, eu sou pequena. Eu não atuo na prostituição, mas às vezes eu atuo na falação. Às vezes nós não atuamos na prostituição, mas atuamos na condenação de outros. Às vezes nós não atuamos na prostituição, mas nós somos desonestos. Nós falamos demais, nós julgamos demais. Às vezes nos achamos tão bonzinhos porque temos carteirinha de crente. E a carteirinha não salva ninguém. O que salva é o sacrifício da cruz. Quando você decide atuar como cristão, aí o impossível acontece. Você já precisou de uma saída na tua vida? Talvez adiante de você exista um muro tão grande quanto os muros de Jericó. Vou te dizer não para te desanimar, mas só para você usar as armas certas para quebrar muro por aí. E a partir de hoje, todos que vieram nessa noite, os que me ouvem à distância, vão derrubar os seus muros na próxima semana, combinado? 7 dias, quem precisa levanta a mão. Amém por isso. Eu vou te dar a dica: não havia meios de atravessar os muros de Jericó, assim como não há meios de atravessar alguns muros que Satanás levanta entre nós. Muros de dor, de dívida, de depressão, de tristeza, de solidão, de angústia, de doença. A gente vê um muro batido na nossa frente, a vontade é pular, mas a gente não tem força, ele é muito mais alto que nós. Não havia meios de atravessá-lo. Precisamos muito mais do que bombas, do que dinamites, do que a própria força e até mesmo do que a própria força de vontade. Outro dia eu vi um senhor falando com uma moça e ele dizia assim, nós estávamos todos para entrar para um curso, ele dizia assim para a moça chorando, e ela falava assim: tentei suicídio 2 vezes. Ele falava: não faça mais isso, Deus deve ter ficado muito triste com você. E eu me aproximei, falou de Deus, já cheguei, já fiquei com o ouvido ligado. Eu quero ver como é que vai terminar essa consulta psicológica. E ele disse para ela: imagine seus problemas como um muro. Ela fechou o olho chorando, coitada. Tentou suicídio 2 vezes, não podia nem enxergar muro, estava nem conseguindo falar. E ele falou: imagine um muro, agora imagina a sua mão quebrando este muro. E ela com as mãos assim fracas, caídas. Esperei a sessão dele terminar, entrei com a minha em seguida. E sabe o que eu vou te dizer? O muro dela já caiu, porque não somos nós que temos que sair esmurrando os muros. Nosso papel é rodear em volta do muro 3 vezes ao dia em silêncio. E quando Deus mandar gritar, dar um grito de louvor e adoração. Então as muralhas cairão. Máquinas, estratégias, esquemas, desenhos, dinheiro, nada pode derrubar os muros de nossa vida. A arma mais poderosa é confiança no Deus do impossível, dependência completa de Deus. Sabe aquela coisa desarmado assim, ó, não tenho pedra, não tenho pau, não tenho carro, não tenho tanque de guerra, não tenho nada, mas o que eu tenho serve para tudo. Eu tenho o Senhor como meu defensor. Adorar a Deus e agradá-lo é a saída para tudo em nossa vida. E isso ajudará você a prosseguir para o que Deus tem para você. Porque eu queria te dizer nessa noite que Deus tem algo para você que Satanás não quer que você receba. Então ele vai usar suas próprias crenças, como eu te disse muitas vezes de infância. Ele vai usar pessoas que são instrumentos que estão muito à mão para dizer: você não pode, você não tem valor, você não consegue, isso que você vai fazer não vai dar certo. E ele sai usando as estratégias para levantar os muros. Mas nada poderá impedir que o plano de Deus aconteça na sua vida, Tati, se você adorar a Deus. Queria muito dizer para você que adorar a Deus vai muito mais além do que entrar nessa igreja na quarta-feira à noite. Adorar a Deus é viver em adoração até mesmo quando o elevador para
e Ele quebra. Adorar a Deus é quando estamos andando na rua. Adorar a Deus é quando alguém erra conosco e nós podemos, pela força do Senhor, estender o perdão. Nessa noite eu quero terminar com um apelo, e a Cris vai cantar uma música muito bonita que fala sobre as impossibilidades que se tornam possíveis com Deus. Mas eu queria dizer para você nesta noite, se você passa por desafios como eu, se há muros em volta da sua vida, como ainda existem na minha vida e na do Christopher, não fique parado olhando os muros e murmurando. Não fique calculando o quanto eles são altos. Não fique se demorando nos problemas de sua vida, destroçando detalhes e ainda contando para os outros, para que, como telefone sem fio, você pregue os seus problemas, que são realmente duros e terríveis. A ordem para Jericó era caminhar em silêncio, mas 3 vezes ao dia. Sabe o que você vai fazer a partir dessa noite? 3 vezes ao dia, nós vamos andar em volta dos nossos muros, orando e louvando. E ao 7º dia, grita o teu clamor para Deus. Porque não haviam palavras durante a semana de Jericó, mas havia movimento. O Deus que eu sirvo é um Deus de movimento. Ele um dia viu esse mundo caído, Eva havia comido do fruto do bem e do mal, Adão, morrendo de medo de ficar sem a bonitona, comeu também. Eu acho que é por isso que nós mulheres levamos um fardo bem duro, a menopausa, as dores de parto, a TPM, e achamos que somos as melhores, mas influenciamos o mundo para o mal. E através de uma mulher foi que entrou o mal neste planeta caído, que a gente chama de bonito. Eu fico impressionada quando as pessoas viajam ao redor do mundo. E eu não tenho Facebook ainda, mas agora eu tenho o tal do WhatsApp. Então já veio umas fotinhos de gente viajando, eles colocam uma paisagem assim, Holanda, o lugar mais lindo do mundo. Aí comigo, né, com meus botões, eu dou uma risadinha e falo assim, ela não sabe o que é o céu, coitada. Ainda pagou uma nota para ir para lá. A gente não sabe o que é belo. A gente pega umas figurinhas do mundo e fala, isso é bonito, e é realmente porque as mãos de Deus fez. Mas sabe o que é bonito? É a gente esperar a volta de Cristo, como eu estou esperando todos os dias, para me levar para um lugar definitivo, onde lá nós não daremos mais a notícia que demos hoje, da perda dos nossos queridos para a morte. Lá nós não vamos mais visitar os hospitais levando bombons e flores. Lá nós não vamos ser traídos pelos nossos melhores amigos. Lá nós não estaremos mais sofrendo a dor do divórcio. Lá nós não andaremos mais socorrendo crianças famintas nos centros de Curitiba, como eu vejo vocês socorrerem sempre com a comida de vocês. Será que daria para que, enquanto a Cris canta, você sair de trás do seu muro e dar um jeito de vir aqui na frente, para a gente clamar a Deus, para que Ele nos ajude a derrubar as muralhas de nossa vida? Talvez você lute com a muralha mais terrível, que é a do seu pecado, e eu também luto com os meus, mas Deus tudo pode, e tudo posso naquele que me fortalece. Ao você se levantar nessa noite, eu não quero que você venha para o apelo. Eu quero que você venha, se você gostaria, que nós fizéssemos um plano de 7 dias, para que as muralhas fossem derrubadas, sejam quais forem elas, mas não por força, não por violência, não pelo seu grito e murmuração antecipada, mas pelo poder de Deus, e através da dependência completa dEle, eu e você pudéssemos sair confiantes daqui essa noite dizendo, as pessoas disseram que eu não posso, mas Deus pode. As pessoas disseram que não tem jeito, mas Deus pode dizer que sim, porque Ele é o Deus do impossível. E enquanto a Cris canta, você tem tempo para isso. E aí nós vamos orar.
fazer quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder me ajudar. Lutas virão enquanto aqui viver, mas Deus promete ao teu lado sempre estar. Não permitirás que venhas perecer, pois já proveu de um jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Deus tem um jeito especial do impossível fazer quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar, só pra poder te ajudar. O que você precisa que esse Deus faça para você essa semana? Diz para mim. Você pensou? Ele tem mais do que isso. Para quem gosta de cozinha como eu, sabe que a pior coisa para uma cozinheira é a gente começar um bolo e alguém falar assim: ai, acho que você devia pôr um pouquinho mais de açúcar. Ah, esse bolo com maçã deve ficar bom. Eu vou picar maçã e vou pôr para você. Aí a pessoa vai dar uma volta na casa, você está orando para a pessoa não voltar, para você já pôr o bolo no forno, porque você sabe que o teu bolo é gostoso e conhece a receita. Aí vem lá uma outra pessoa e fala assim: você já pensou em fazer com abacaxi? Às vezes nós fazemos isso com Deus. Está fazendo o bolo da nossa vida, gente. Ele sabe para onde nos manda, Ele sabe a nossa textura, até onde a gente aguenta. E a gente está aqui: Senhor, põe mais 2 ovos. Se o Senhor não colocar, eu não piso mais naquela igreja. O Senhor não está vendo que eu estou indo para a ribanceira? Gente, ir para a ribanceira com Deus é a coisa mais deliciosa do mundo. Alguém aqui já passou por despejo? Eu passei por 3 despejos. Um deles eu não sabia nem onde ia ser a casa onde eu ia. E minha mãe tinha uma lei para os despejos da pobreza nossa de infância. Filha, Deus é quem abre o mar. Nós fizemos a nossa parte, nós trabalhamos, não deu. Nós não roubamos, nós confiamos em Deus. Vamos ver o próximo lugar melhor que Deus vai nos colocar. Você é quem coloca os óculos da fé na sua situação.
Basta você olhar para as circunstâncias e você despenca. Mas se você sabe que Deus se revela, tanto no dia quanto na noite. Se você conhece o Deus da palavra que você tem lido e estudado, porque se você não lê e não estuda, é claro que não tem como conhecer esse Deus. A fé só vem pelo ler e ouvir a palavra de Deus. Então você se torna uma pessoa de coragem. E é por isso que eu quero sair daqui nessa noite dizendo: Deus ama você. Repete comigo: Deus me ama. Ai, tá tão desanimado. Será que você tem certeza? Vai de novo. Deus me ama. Ele tem o melhor para mim. Ele está trabalhando na minha vida agora. E nesta noite eu entrego para Ele, irmão Armando, a chave da minha vida, para que Ele abra porta e muro batido. Parece que você já não está acreditando, já está em uma voz assim desanimada. Deus me ama. E é por isso que nessa noite eu selo com este Deus uma aliança para sempre. Não importam as circunstâncias. De hoje em diante eu sei quem é esse Deus. Por isso eu me aquieto. Por isso eu descanso. E por isso eu o adoro. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Poderoso e grande Deus, nesta noite eu te entrego os meus amigos que vieram aqui, os de perto e os de longe através da internet. Que ao sairmos agora para os grupos de oração, saiamos com os nossos muros em terra, para agradecer a Tua atuação em nossa vida. Leva-nos para casa com sede de ler a Tua palavra, que é a maior revelação do Teu caráter. As pessoas mandam a gente para olhar para a natureza, e eu sei que o Senhor criou a natureza, mas a maior revelação da Tua palavra, do Teu amor, se encontra na Bíblia. Que possamos sair daqui sendo leitores da Bíblia muito mais do que qualquer revista, porque não adianta olharmos para a Veja, temos que olhar para ver o que Deus tem feito para nós. Saiamos daqui perdoados e nos sentindo as pessoas mais lindas, as mais importantes do universo. E se Satanás com suas vozes vier sobre nós, dizendo quem nós somos, que possamos apresentar para Ele a carteirinha, que com o sangue de Cristo na cruz, lavando os nossos pecados, nos deu a condição de sermos filhos do dono do mundo. Leva-nos na Tua paz agora. É o que te imploramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.